Muito boa tarde ou boa noite, muito bem-vindos aos que nos estão a seguir a mais uma sessão do 23º Fórum de Apoio ao Doente Reumático. Desta feita vamos falar-vos de gota. O meu nome é Ana Vieira e sou membro da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas. Temos duas oradoras nesta sessão. Quero que saibam desde já que está aberto o espaço para perguntas e respostas no bate-papo desde já, poderão ir colocando as vossas questões. E sem mais demoras passarei à primeira oradora desta noite, a doutora Susana Capela, é vice-presidente da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, é reumatologista e responsável também por uma consulta de gota no Hospital de Santa Maria. Doutora Susana Capela, por favor, queremos conhecer o que tem para nos revelar sobre a gota. Doutora Susana, não estamos a ouvi-la. Está em mute, consegue acionar o seu som, por favor? Certíssimo. Agora já consigo ouvi-la, muito obrigada. Já conseguem também ver a apresentação, não é? Podiam confirmar, Ana, se já estão a ver a apresentação. Estamos a visualizar, sim. Ok. Pode avançar, obrigada. Obrigada. Então, hoje nós estamos aqui reunidos para falar de uma doença que já é conhecida há muitos anos e que todos com certeza já ouviram falar, que é a gota úrica. Vamos falar um bocadinho sobre o seu diagnóstico. E realmente e também sobre o seu tratamento e sobre o que é importante para o doente que tem gota e para os familiares dos doentes com gota saberem sobre esta doença. De facto, já Hipócrates a tinha descrito como uma doença que dá uma dor muito lancinante e, na verdade, vamos então ver o que é a gota. Portanto, é uma doença reumática, pertence ao grupo das doenças reumáticas, em que há um componente também inflamatório. Essa inflamação nas articulações é causada precisamente pela acumulação de cristais de ácido úrico na articulação. Portanto, nós mais concretamente designamos por cristais de monourato de sódio, portanto, são os cristais de ácido úrico. Pronto, muitas vezes é uma doença que é desvalorizada, inclusive também pela própria classe médica, mas que na verdade tem que ser orientada e tratada porque pode realmente ser potencialmente grave e mesmo incapacitante. Além do envolvimento das articulações, estes cristais de ácido úrico podem se acumular noutros locais, como o rim, dando insuficiência renal, por exemplo, debaixo da própria pele, portanto, formando os estofos gotosos. Eu já vos vou mostrar algumas imagens. Então, qual é que é o impacto da gota? A nível nacional, os números são muito semelhantes aos números internacionais, nomeadamente dos Estados Unidos, portanto, cerca de 3% da população em geral. É uma doença que tem vindo a aumentar a sua prevalência nos últimos anos. De facto, conseguimos ver em revistas, jornais e mesmo nos meios de comunicação social vários atores, artistas conhecidos que sofrem desta patologia. E atenção que não são só pessoas mais velhas, há mesmo crianças que têm também gota. Como sabem, afeta mais o sexo masculino, cerca de 7 homens para uma mulher, e enquanto que no sexo masculino a primeira crise geralmente surge
por volta dos 40, 60 anos de idade. Geralmente no sexo feminino surge mais tarde e inclusivamente com frequência após a menopausa. Agora é que está aqui a conseguir correr bem os slides. Portanto, eu trago-vos aqui esta imagem de alguns dos doentes famosos com gota, desde Beethoven até ao escritor Charles Dickens. O Sir Isaac Newton também sofria de gota. Temos também Leonardo da Vinci, Alexandre e Carlos Magno, inclusive papas também sofreram de patologia gotosa, também como o Papa Clemente XII. E então, como é que surge a gota? É normal, todos nós temos algum ácido úrico no organismo. Portanto, é normal esse ácido úrico ser detectado e todos nós temos o nosso valor de ácido úrico. Mas, quando é em demasia, é que aumenta o risco de gota. Portanto, o que acontece com a gota é que nós temos uma alimentação e, em alguns alimentos, temos uma maior riqueza em purinas, que é um grupo de substâncias. Depois, as próprias células, as nossas células dentro do nosso organismo, quando morrem também, também levam, e é normal, portanto é o processo da apoptose, portanto é a morte celular, também leva à própria libertação de purinas. Essas purinas vão ser metabolizadas em ácido úrico e esse ácido úrico vai então ser dissolvido no sangue. Se tudo correr bem, ele vai então ser eliminado pelo rim corretamente e não temos mais nenhuma complicação. Por vezes, este ácido úrico acumula-se no sangue e, portanto, vai acabar por ultrapassar o valor de precipitação e, portanto, vai-se acumular, nomeadamente nas articulações, precipitando e formando então estes cristais. Portanto, nós podemos ter várias razões para chegar a esta acumulação de cristais, um aumento de aporte de alimentos muito ricos em purina, algumas alterações nas enzimas, portanto, nas vias metabólicas das próprias purinas, algumas doenças, portanto, há várias causas para a gota. A gota não deve ser confundida com a hiperuricémia. Então, o que é a hiperuricémia, que já por vezes poderão ter ouvido o vosso médico falar? É o nível de ácido úrico no sangue superior a 6,8. Portanto, quando falamos uricémia ao nível no sangue do ácido úrico, hiper quando ele está aumentado. Então, vamos ver o que é que pode aumentar este risco de gota. Portanto, de facto, esta doença associa-se e foi descrita ao longo do tempo e ao longo da história associada à riqueza, às refeições copiosas. Portanto, na Idade Média, por exemplo, era uma doença dos nobres e dos ricos, porque de facto eram os que tinham acesso a carne em maior quantidade, também a álcool, mas na verdade não é essa a única causa de gota, se bem que obviamente pode potenciar. Portanto, temos aqui um diálogo de Franklin entre ele e a gota de 1780 e de facto, enquanto escrevia a Declaração de Independência, teve de faltar a várias reuniões por crises de gota. E, portanto, vemos aqui a associação, de facto, a esta à parte alimentar, à parte da bebida, mas de facto depois também temos um mito na gota que é o estigma associado a esta doença, porque de facto o próprio Franklin diz que não tem esse tipo de hábitos e que quando sabem que ele tem gota de facto acaba por arruinar o seu bom nome e portanto já nessa altura havia um estigma relacionado com a gota. E de facto nós temos, por exemplo, gotas primárias, gotas relacionadas, por exemplo, com a acumulação de ácido úrico, por exemplo, por doenças linfoproliferativas, por exemplo, por psoríase, por doenças em que há um grande turnover das células e elas estão a formar-se e destruir com muita facilidade e que podem não ter nada a ver com esta alimentação e os doentes não têm de facto estes hábitos e, portanto, este estigma era um dos focos principais que eu gostaria aqui de debater e que passasse bem claro esta mensagem, porque de facto
Não temos apenas o risco associado ao sedentarismo e a este tipo de alimentação. Também temos uma história familiar, é uma doença que tem um grande caráter hereditário e pode mesmo passar alguns tipos de gota de pais para filhos. Há crianças, como eu vos disse, que têm defeitos nestas vias de metabolização e têm gota, com 2, com 3, com 5 anos, e portanto são gotas muito graves. E depois há doenças que também, a hipertensão arterial, a própria diabetes e doença renal influenciam o rim e a forma como o ácido úrico é eliminado, e ao não ser eliminado tão bem, acaba por se acumular mais. E depois temos também outras doenças, como eu vos disse, que têm mais a ver com o facto das células se multiplicarem muito e não apenas com o facto de fazerem com que o rim não funcione tão bem. O que é claro é que após o doente ter o primeiro episódio de gota, é mesmo muito provável ter um segundo episódio. Portanto, habitualmente ocorre mesmo dentro do primeiro ano e em mais de metade, em 3/4 dos doentes, ocorre antes dos 2 anos. Pronto, algumas informações interessantes é que nas crises, o vosso médico às vezes pode dizer que têm uma crise de ácido úrico e o ácido úrico estar normal ou mesmo baixo. Portanto, e ficarem um bocadinho surpreendidos com este facto. Como é que então eu tenho um ácido úrico até baixo ou normal e estou com uma crise de gota? Ora, se nós pensarmos no mecanismo, faz sentido. Portanto, quando é ali atingido o nível de precipitação, portanto, o ácido úrico acaba por precipitar nos cristais, portanto, acaba por estar acumulado na articulação e pode estar normal ou até um pouco mais baixo numa altura de crise. Depois, algumas pessoas também também muitas vezes não compreendemos porquê, têm níveis de ácido úrico muito elevados toda a sua vida, nem têm restrições em termos de aporte de purinas, de frutose, que é outra das causas, nem praticam exercício e também nunca chegam a desenvolver gota. Portanto, ter o ácido úrico alto no sangue não é o mesmo do que ter gota. Mas quando temos a primeira crise, o facto desta aparecer uma crise significa que é muito provável que volte a aparecer se nós não tratarmos. Mas depois temos aqui também outro dado um pouco estranho. Uma doença conhecida desde os tempos de Hipócrates, ao longo dos séculos, portanto, estudada, pessoas da nobreza que tinham a doença, e mesmo hoje em dia, com todos os conhecimentos que nós temos, como é que, apesar de sabermos que ela é grave, só cerca de 10% dos doentes é que se encontra a fazer tratamento? E quando nós sabemos que é uma doença com gravidade. E, portanto, nós vamos perceber um bocadinho porquê ao longo desta apresentação, mas mesmo se formos ver, há estudos que mostram mais de metade dos doentes que sabem que têm gota não têm uma única análise de ácido úrico ao longo dos últimos 5 anos. Então, como é que nós sabemos que um doente tem gota? Obviamente, vou explicar um bocadinho, a clínica é fundamental, depois temos outras armas, a análise do líquido sinovial, portanto, sobretudo esta análise que é o gold standard para identificarmos e visualizarmos os cristais na articulação, está dependente, é realizada pela reumatologia, e depois temos também alguns métodos de imagem e eu vou-vos aqui mostrar. Portanto, como é que nós vamos diagnosticar a gota? Como é que nós conseguimos perceber que um doente tem gota? Esta crise aqui no primeiro dedo do pé, nós designamos por crise de podagra e é o local mais atingido, é muito frequente. Se um doente nos diz, doutora, eu comecei por volta dos 45, 50 anos, o primeiro dedo do pé, o dedo grande, a ficar muito inchado, o peito do pé, é muito provável ser uma crise de gota. Depois, o que vai acontecendo é que normalmente as primeiras crises são nos membros inferiores e só com a evolução aqui para a cronicidade é que nós vamos ter um envolvimento dos cotovelos, dos punhos e das pequenas articulações da mão. Portanto, nós primeiro temos uma crise de um ano, uma vez por ano, de 6 em 6 meses. Ao longo do tempo, se não é tratado, cada vez a crise é maior, é mais intensa
e cada vez nós chamamos o período intercrítico, ou seja, o período entre crises, vai diminuindo, e até chegarmos à gota crónica, em que nós temos o doente, digamos, sempre, como se fosse sempre em crise, ou seja, sempre com sintomas. E não é só a dor, pode haver mesmo alguma febre e ser difícil, quando é só uma articulação, nós percebermos se é gota ou se é uma infecção da articulação, e depois todo um conjunto de quadros metabólicos também associados. É muito frequente a associação à diabetes mellitus, à hipertensão arterial. A hipertensão arterial agrava a uricémia e, portanto, realmente nós devemos conhecer estes fatores precipitantes de crise, porque também nos podem ajudar. Portanto, a ingestão, por exemplo, de bebidas alcoólicas, o stress, a desidratação. Por exemplo, é muito frequente nós, a nível hospitalar, na reumatologia, sermos chamados para prestar apoio a doentes internados em enfermarias de cirurgia, após as cirurgias, pelo stress cirúrgico, e também alguns fármacos vão alterar realmente esta excreção do ácido úrico e nós nem sempre conseguimos alterar, porque muitas vezes é a medicação cardíaca que o doente precisa mesmo de fazer e que os nossos colegas da cardiologia nos pedem mesmo para não alterar. Portanto, nós vamos ter que aceitar essa toma de medicamento que nós já sabemos que está a contribuir para o aumento do ácido úrico, mas ajustar todo o tratamento com base nessa medicação, que nós não devemos parar de forma abrupta e que tem que ser sempre um diálogo entre as várias especialidades. Portanto, aqui conseguem ver nesta imagem à esquerda a crise de podagra. A nível, depois, como habitualmente é frequente, inflamação e dor no joelho, nos tornozelos, dor que surge logo de manhã, que surge em repouso, não é com movimento, é mais parado, em repouso, o doente tem dor. Depois, com então a evolução para a cronicidade, vão-se depositando os tais cristais debaixo da pele, que eu vos tinha dito, que são os estofos gotosos. Pode ser na bursa ou craniana, aqui no cotovelo, pode ser mesmo a nível das mãos, e também podemos ver por vezes no início, quando ainda para procurar, ainda não temos muitos estofos no pavilhão auricular. Eu trago-vos estas imagens só para vos mostrar, de facto, que não é uma brincadeira, que é uma doença que pode ser grave e que tem que ser tratada, e de facto, se uma fase inicial pode ser orientada e deve ser orientada pelo médico de família nos cuidados de saúde primários, quando chegamos a esta situação de gota tofácea, a orientação tem que ser feita a nível hospitalar e, por exemplo, em Santa Maria, de facto, coordena a consulta de subespecialidade de osteoartrose e artrites microcristalinas e, portanto, em todas as consultas de reumatologia é possível nós seguirmos este tipo de doentes e, então, para termos um diagnóstico definitivo, porque por vezes pode haver dúvidas, em alguns casos iniciais, ou em que não temos um quadro típico, nós vamos tirar o líquido da articulação, nós chamamos de fazer uma artrocentese, e vamos então ver esse líquido articular ao microscópio, é um microscópio especial, que nós chamamos de luz polarizada, e vemos então os cristais, que são cristais birrefringentes, com características específicas. Portanto, quando chegamos à situação dos estofos gotosos, temos lesões que nós, em reumatologia, designamos na nossa gíria por lesões em saca-bocados. Portanto, este tipo de lesões em que faltam parte do osso, é claro o diagnóstico de gota, mas não é nesta altura que nós queremos diagnosticar e começar a tratar. Portanto, nós aqui, portanto, estas são algumas imagens, por exemplo, de doentes do nosso serviço, e temos sinais indiretos. Portanto, a reumatologia neste momento também há colegas que se dedicam à ecografia, e é uma ecografia que não é simplesmente anatómica, mas é funcional, e portanto conseguem ir procurar, por exemplo, aqui temos um sinal de duplo contorno, aqui também, portanto que são sinais muito típicos de gota, pode ser ainda em fases iniciais, e também aqui vemos uma inflamação local, portanto artrite, que se vê ecograficamente, às vezes mesmo antes de vermos clinicamente, conseguimos palpar a articulação. Então,
Como é que nós vamos tratar a gota? Agora que já falámos um bocadinho dos seus sinais e dos seus sintomas. Bom, de facto, é no médico de família, com o médico de família a primeira abordagem, mas ou doentes, por exemplo, que não conseguem aderir à medicação, que têm toxidermias graves, por exemplo, ou em que a doença é grave e refratária, têm que ser de facto enviados à reumatologia, pronto, e em caso de dúvida podem sempre contactar-nos, contactar a Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, que nós também ajudamos e ajudamos a esclarecer. Porque nessa fase o doente tem que ser visto de uma forma multidisciplinar. Portanto, nós temos que contactar com o nefrologista, porque muitas vezes os doentes, quando chegam até nós, já fizeram anti-inflamatórios, muitas vezes on demand e por sua iniciativa, e já têm insuficiência renal, e nós temos que nos articular com o nefrologista. Também é frequente haver estes síndromes metabólicos e patologia cardíaca, temos que nos articular com o cardiologista, e também são doentes que têm muita limitação naquelas fases estofáceas. Temos doentes, por exemplo, que não conseguem abotoar um casaco, não conseguem fazer a sua higiene, e portanto aqui o apoio da reabilitação é também muito importante. E pronto, todo outro acompanhamento, nutricionistas para a redução do peso, também quem se dedica ao exercício e tem experiência em exercício, também é um apoio que também é importante. Então, vale a pena tratar a gota? Se há doentes que têm ácido úrico alto e nunca têm gota, então porquê é que vamos tratar a gota? Claro que vale a pena, portanto já tivemos a ver quando a deixamos evoluir, até onde é que ela vai. Portanto, nós conseguimos tratar a crise aguda, para ela não demorar tanto tempo a passar, e são dores que houve esta dor no passado, há descrições de levar ao suicídio pela intensidade da dor. Portanto, só realmente quem passa, quem já teve esta experiência, e os doentes têm sempre este relato de uma dor de facto muito, muito intensa, que eles dizem superior às dores de dentes, superior às dores de cabeça. O próprio lençol por cima, era a primeira imagem que tínhamos, o próprio lençol por cima do pé não conseguem aguentar a dor, e também queremos que não chegar àquelas lesões, saca-bocados, à destruição e também às outras comorbilidades associadas. Então, aqui, as medidas não farmacológicas são fundamentais e por isso é tão importante começar logo também com o médico de família. Portanto, o que nós pudermos ajudar, já sabemos que há gotas que não estão dependentes deste aporte, não é? Destes fatores precipitantes, mas eles podem sempre precipitar a gota. Portanto, esta parte todos devemos fazer. Portanto, independentemente de ser uma doença causada, por exemplo, por uma gota secundária, por exemplo, a uma psoríase ou a outra doença, por exemplo, hematológica, mesmo nessas situações, aqui o que pudermos reduzir de aporte vai-nos ajudar. A perda de peso, há muitos estudos a demonstrar o efeito fundamental da perda de peso. Portanto, aqui, a abstinência de bebidas alcoólicas, é importante aqui, ao tratar o doente, a relação entre o médico e o doente, e eu penso que aí também nós ganhamos muito em termos da reumatologia por termos mais tempo para a consulta, porque, pronto, não vamos dizer ao doente, não pode nunca mais na vida beber nada, não é assim, portanto, e porque não é para tratar um dia ou dois, isto é mudar um estilo de vida para toda a vida. Portanto, é um batizado, é o Natal, é a altura das festas. Nós, portanto, já sabemos que todos, pronto, é natural haver uma alimentação mais copiosa e também algum consumo de bebidas alcoólicas, e nós devemos ajustar a medicação e até, por vezes, fazemos com medicação para prevenir crises nessas alturas. E também, como já vimos, a desidratação pode causar gota, portanto é importante, a não ser que haja uma recomendação médica, por exemplo, em algumas situações de insuficiência renal, no doente, na maior parte dos casos, é importante a hidratação. Então, nós temos o tratamento da fase aguda e depois temos um tratamento crónico. A primeira vez que surge, até à segunda vez que surge a crise de gota, podemos tratar só na fase aguda e ver a evolução.
mas ao fim do segundo episódio, quer dizer, não vamos estar à espera, realmente temos que tratar de uma forma crónica. Portanto, na fase aguda nós temos os anti-inflamatórios, a colchicina é um medicamento muito antigo e que nós usamos mesmo como prova terapêutica e continuamos a utilizar. E, em alguns doentes, não podem fazer anti-inflamatórios já pela insuficiência renal e damos corticoides e com bons resultados. E, inclusive, podemos, se é uma ou duas articulações e já excluímos infecção, pôr o corticoide intraarticular, fazer uma infiltração intraarticular, que até podemos fazer nas articulações mais profundas ou pequeninas, guiadas pela ecografia, e para evitar uma dose de corticoides tão importante. São os principais. Depois há alguns medicamentos mais recentes e que é só casos muito pontuais, como alguma terapêutica biotecnológica, mas são casos pontuais. Então, também é importante falar do tratamento crónico. Nós queremos usar um fármaco hipouricemiante. O que é que significa isto? Queremos usar um fármaco que baixe os níveis de ácido úrico. Portanto, nós usamos, portanto, é um nome muito pomposo, inibidores da xantina glutamil oxidase, portanto, da HGPT, e o mais habitual e o fármaco de primeira linha continua a ser o allopurinol. Mas, portanto, nós devemos começar, quando nós começamos estes medicamentos, como ele vai, no fundo, estar a retirar tirar o ácido úrico dos cristais das articulações, vai fazendo aí uma limpeza, os estofos até vão reduzindo lentamente. Ao tirar no sangue pode haver uma crise nessa altura, no início do tratamento, e às vezes os doentes desistem e dizem, mas cada vez que eu começo o medicamento dá-me crise, pronto, e nós temos que explicar e que ir aumentando lentamente. Atenção, que havia doentes que nos diziam como não podiam fazer o allopurinol, ou por não tolerar, ou porque tinham toxidermias, que achavam que não havia tratamento para a gota, mas não, devem falar com o vosso médico, porque nós atualmente temos alternativas. Temos, por exemplo, o febuxostat, que é o Adenuric, que também que podemos usar em doentes que têm alergia ao allopurinol, ou até em doentes em que, subindo a dose de allopurinol, nós não conseguimos o resultado que pretendemos. E o febuxostat muitas vezes tem uma ação mais rápida a retirar os estofos, é mais visível a redução dos estofos e também permite-nos continuar a tratar até doses maiores de insuficiência renal, inclusive nos transplantados há estudos com este fármaco, e portanto há sempre tratamento. Portanto, é outra mensagem que eu também vos queria deixar. Algumas dicas práticas, portanto, no fundo, para nós sermos assim uns goutbusters. Estas são algumas recomendações que é mais fácil na linguagem anglo-saxónica, que é o pill in the pocket, portanto, ou seja, o doente já sabe que tem gota, trazer no bolso, trazer na carteira a colchicina, porque tomar o primeiro comprimido logo que está a sentir o princípio e o segundo meia hora depois ainda pode, ao final do dia, tomar um terceiro, é muito mais eficaz. Outra dica prática, sobretudo aqui também dos anglo-saxónicos, é start low, go slow. Ou seja, um doente que tem um ácido úrico de 13, não vamos começar logo com o allopurinol ou com o febuxostat uma dose máxima. Não. Temos que começar, precisamente aí, ainda é mais provável ter crise. Portanto, podemos começar com meio comprimido da dose mais baixa de allopurinol, ou meio comprimido do febuxostat, dependendo das situações, e vamos aumentando gradualmente e devagarinho, muito lentamente. Vamos mais longe, chegamos mais longe do que de forma muito rápida e abrupta começar logo muito alto. Outra dica, e que nós na reumatologia usamos muito esta expressão, que é a treat to target, ou seja, em todas as doenças nós queremos a remissão. Portanto, somos cada vez, em termos de reumatologia, mais ambiciosos. E, portanto, aqui, isto é uma brincadeira, aqui em termos do ano novo, 10, 9, 8, aqui no 6, de facto, para o doente com gota, este é o número que tem que decorar. Tem que ter o ácido úrico abaixo dos 6
miligramas por decilitro, e todo o doente deve saber isto. Se tem TOFs de glucose, até o ideal, ou muitas comorbilidades, é baixar abaixo dos 5, porque é mais eficaz. Então, eu perguntei-vos logo no início, então porquê é que é tão difícil de tratar? É que nos livros, teoricamente, parece muito simples e cada vez temos mais alternativas, mas continua a ser muito difícil tratar a gota. Há estudos mesmo especificamente, e por isso é que este tipo de programas e de webinars é tão importante, e porque é que o papel da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas também é tão importante nesta proximidade com o doente. É que nós temos poucos programas de educação e há estudos mesmo randomizados, portanto, ou seja, alguns fazem programa de educação, outros não fazem, e vamos comparar, e é um resultado muito, muito diferente. Ou seja, só o doente perceber o que é a gota, perceber quais são os fatores que podem desencadear crise e que ele pode ir monitorizando, qual é o alvo de ácido úrico que deve ter, e ir monitorizando o ácido úrico, só isso tem um papel mesmo fundamental no sucesso do tratamento. Eu diria até, pelo menos tão importante, se não mais, mas pelo menos tão importante como ter o tratamento farmacológico. E pronto, porque é que não, na consulta, sobretudo na medicina geral e familiar, é difícil educar, e nós temos um pouco mais de tempo na reumatologia, mas não temos, por exemplo, a consulta de enfermagem que há noutros países, o apoio do farmacêutico de comunidade, por exemplo, que conseguem ir um pouco mais longe. Mas nós temos que explorar porque é que o doente deixa de fazer medicação, naquele doente em concreto. O que é que o levou a não fazer? É o facto de ter crises quando começa, vamos mais devagarinho e explicamos o porquê. É o facto dos esquecimentos. Tentamos ajudar a encontrar estratégias para ser sempre à mesma hora, para ter rotinas de tratamento, por exemplo. E também, não é só isso, é que, como vimos aqui, prática de exercício, a perda ponderal, é sempre muito difícil, porque implica mudar um estilo de vida. Obviamente é muito mais fácil tomar um comprimido do que estar a fazer uma mudança muito grande e às vezes aos 50, aos 60, estarmos a mudar a nossa forma de vida. E também é outra coisa, isto também acontece na hipertensão, mas os doentes para a hipertensão já estão mais habituados a ouvir falar dos riscos, que é o doente fica bem, está cronicamente a ser tratado, não tem crises, está 1, 2 anos sem crise, pronto, acha que está curado e para o tratamento. E depois, claro, volta à crise novamente, voltamos a ter que ir aqui ao início, a começar novamente a tratar do zero, e portanto, se nós já estamos dentro do nosso alvo, temos de estar sempre a alertar, até podemos, em algumas fases, até reduzir um pouco, mas a toma tem que ser sempre diária. Senão o ácido úrico vai, entra, sai da articulação e ainda dá mais crises. E é por isso que os doentes dizem muitas vezes quando começam, por exemplo, o allopurinol, e aliás, quando fazem de forma irregular, têm mais crises. Portanto, outra coisa que eu explico normalmente aos nossos doentes é, se não vão tomar, e se vão tomar de vez em quando, então é melhor nós tratarmos só a crise aguda e não estar a fazer, e não estar a tratar cronicamente, porque é pior para tomar às vezes sim, outras vezes não, é pior do que não fazer nada. E pronto, trouxe-vos aqui muita informação, que será difícil aqui de digerir tudo neste tempinho que temos para estar em conjunto, mas pronto, podem sempre depois revisitar a apresentação e estamos sempre disponíveis também na Liga para vos esclarecer e, portanto, em caso de gota grave, também podem contactar o vosso médico de família, que neste momento o doente pode ser orientado e pode optar pelo serviço que bem entender e ficará também bem seguido em qualquer serviço de reumatologia, certamente. Muito obrigada. Doutora Susana Capela, muito obrigada por esta apresentação tão detalhada. Eu quero relembrar quem nos segue, o público, que podem colocar as questões no chat
no bate-papo, se estiver em versão em português, para depois podermos tentar responder no final. Portanto, percebemos que de facto a gota é uma doença, apesar de que pode ser muito séria se não for tratada, se não for controlada, mas que de facto existem opções terapêuticas que a permitem tratar e controlar. E percebemos também pela apresentação da doutora Susana Capela, especialmente no final, que falta muita sensibilização, consciencialização e educação. E é sobre este tema mais final da informação, não só para o paciente, mas também para a sociedade, porque há um estigma muito grande sobre esta doença, que a nossa próxima oradora, a doutora Vanessa Silva, do Círculo Médico, é diretora do projeto agotanonospara.com, que nos vai falar sobre este projeto que visa sensibilizar para esta doença. Sem mais demoras, força. Olá, boa noite. Antes de mais, quero agradecer o convite. É um prazer poder ter a oportunidade de apresentar este projeto que me é tão querido. Acho que sobre a gota, a doutora Susana Capela fez uma apresentação excelente e que estamos todos bastante esclarecidos. Portanto, eu vou compartilhar a minha tela para dar então a conhecer o site da Gota Não Dispara. Pronto, pedia-vos só que me confirmassem se já estão a ver. Estamos a visualizar, sim. Pronto. Então, mais do que um site, na realidade o nosso objetivo é criar um movimento da Gota Não Dispara. Porquê é que a gota não dispara? Porque, como já foi explicado, a gota pode ser muito, pode intervir muito na qualidade de vida dos doentes e pode tornar-se uma doença crónica. É essencial que hajam aqui alterações do estilo de vida e também muito conhecimento sobre a gota, que para nós, Círculo Médico, nos parecia que não existia nenhum local online, para mais nos tempos que vivemos hoje, que pudesse ter informação fidedigna, credível e atualizada, tanto para os doentes com gota, como para as suas famílias e cuidadores. Portanto, foi com este objetivo que criámos esta campanha e este site. Para isso temos o apoio da Menarini e temos parceiros como a Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, a Ordem dos Farmacêuticos e a Associação Portuguesa de Nutrição, para garantirmos que efetivamente que a informação que estamos a dar que está certificada e que é correta cientificamente. Em relação àquilo que é a gota, eu não me vou alongar muito, vou sim explicar um bocadinho qual é o conteúdo que podem encontrar no site. Temos sempre uma parte muito informativa daquilo que é a gota, portanto, lá está, tanto a população como os cuidadores poderem ter efetiva noção daquilo que os doentes passam, e temos conteúdos tanto escritos como temos também conteúdos de vídeo. Ao longo do site, e para facilitar também o acesso à informação, vamos tendo alguns botões interativos. Eu vou passar aqui para esta área dos fatores de risco. Aguardar só um bocadinho, está a carregar. A internet não está a querer colaborar. Pronto, cá está. Temos aqui, lá está, os principais fatores de risco a considerar e também os sintomas para que se possa identificar as crises e mais rapidamente procurar o médico e ter um tratamento adequado. Se quisermos saber mais sobre a gota, desculpa, acho que isto aqui com algumas dificuldades técnicas. Pronto. Se quisermos saber mais sobre a gota, vamos explicando também aqui os membros inferiores e os membros superiores, que são os mais afetados, o que é que vai acontecendo. E pronto. Aqui a tal explicação que a doutora Susana Capela também nos deu, de que principalmente são os homens que são os mais afetados, sendo que a primeira crise estima-se que ocorre entre os 40 e os 60 anos. Os fatores de risco e sintomas que já vimos, e temos aqui também a parte do diagnóstico e tratamento.
Aqui a ideia é efetivamente que quem está a navegar no site consiga ter a informação, uma informação genérica sobre a doença, mas também o que é que deve de fazer para poder ter um diagnóstico e a gota controlada. O ácido úrico, lá está, é fundamental através das análises, que é possível fazer o controle. Estou aqui a andar um bocadinho mais devagarinho, porque a internet não está a ajudar. Habitualmente isto corre mais depressa. Pronto, e a gota pode se manifestar em diferentes fases. Explicamos também esta parte, de modo a que a informação esteja sempre acessível. Pronto. Sendo que o tratamento também está aqui explicado que existem 2 fases distintas, no que é que consiste, pronto, e as consequências de não haver tratamento. Portanto, vamos sempre apelando também que efetivamente exista uma preocupação em consultar os médicos, em dirigirem-se ao médico, explicarem quais é que são os sintomas. Depois temos também uma parte de blog, o site acabou de ser lançado, portanto ainda está alguns conteúdos a serem criados e frequentemente vamos estar sempre a criar conteúdos novos, por isso vão visitando o site para estarem a par das novidades. Temos também aqui uma área que eu acho que vai ser bastante procurada e útil, que tem a ver com a parte de receitas, uma vez que a dieta e um estilo de vida saudável é fundamental para que haja também este controle da doença. Temos aqui receitas do chefe Hélio Loureiro, e são todas revistas pela Associação Portuguesa de Nutrição, para garantirmos que são receitas que cumprem também a dieta necessária para estes doentes. Como estamos a aproximar do Natal, quisemos deixar já aqui uma proposta de umas rabanadas mais saudáveis, e têm sempre receitas tanto de sobremesas, para poderem manter sempre algum doce, como também de pratos principais, de carne e de peixe. Temos atualmente estas 4 e vamos, lá está, regularmente atualizando e criando novos conteúdos. Além disso, temos também uma newsletter que só não foi lançada, porque estávamos mesmo à espera de ter esta apresentação para podermos apresentar o site e referir que existe uma newsletter. Portanto, apelo a quem veja esta apresentação, inscrevam-se, podem fazê-lo aqui no fundo do site, no rodapé, basta porem o e-mail e vão receber sempre as novidades e os conteúdos mais atuais sobre a gota e o que for sendo atualizado também. Vai existir também uma área de profissionais de saúde, e temos também aqui uma parte de materiais educativos. Neste caso temos aqui material da Sociedade Portuguesa de Reumatologia e também da DGS. Portanto, o nosso compromisso com este site, com esta campanha, é efetivamente conseguirmos ter informação acessível em qualquer momento, informação relevante e credível para a população, mas principalmente para os doentes com gota e os seus familiares, para que possam viver melhor e para que a gota não os pare de viver e que consigam ter uma vida o mais normal possível, com pequenas alterações do seu dia-a-dia. Muito obrigada. Muito obrigada. O website é de facto bastante apelativo e espero que a partir do dia 2 comece a ter mais dinâmica. Sim, e que venham mais receitas, porque a época assim o pede. Passaríamos então a algumas questões que já tenho aqui no chat. Uma primeira dirigida à doutora Susana Capela. Portanto, para a hiperuricémia assintomática não devemos tratar, certo? Sim ou não? Quer comentar, doutora Susana, por favor? Sim, portanto, como de facto hiperuricémia não é igual a gota, é verdade que nós não devemos tratar só a hiperuricémia e apenas quando temos pelo menos uma crise de gota, e muitas vezes esperamos pela segunda crise de gota. Agora, depois na prática clínica, se nós vemos um doente com um valor de ácido úrico
por exemplo, de 12, de 13, está num nível tão alto que o grau de precipitação, se não teve a crise, vai ter. E, portanto, valores muito, muito altos, depois na prática nós acabamos por tratar, mas não ali valores limiar. Na maior parte dos casos devemos esperar a presença da doença, ou seja, a manifestação clínica. Mas podemos ter as outras medidas para ir reduzindo, que já falámos, não é? Que, pronto, o SAI também é mesmo importante aqui para nós conseguirmos ir alterando. Isso pode sempre ir fazendo, mas medicar é depois da primeira crise, pelo menos, e na maior parte dos casos esperamos pela segunda crise, que muitas vezes é ao fim de 1 ano ou 2, e esperamos ainda por essa altura. Mas é que parece que é pouco, mas não, é que nós, quando eu digo que menos de 10% dos doentes fazem tratamento, não é da hiperuricémia, é dos doentes que realmente têm gota e têm crises de gota, e isso, este site, este tipo de reuniões é mesmo importante para mudarmos esta realidade. Muito obrigada. Para a Vanessa Silva, tenho uma questão. Perguntam se as pessoas podem sugerir temas e tópicos a abordar no website e colocar questões, e podendo, como podem fazer? Podem, claro que sim. Além da newsletter que eu falei, existem também as redes sociais, temos o Facebook e o YouTube, portanto podem enviar a mensagem, as sugestões são muito bem-vindas, porque lá está, o propósito é mesmo poder ajudar os doentes e familiares, portanto toda a informação que considerem que seria útil e relevante, podem sugerir, que nós teremos todo o prazer em desenvolver e comunicar. Muito obrigada. Uma outra questão para a doutora Susana, desta feita: o que é que se pode fazer quanto ao estigma na sociedade, uma vez que existe quase que a percepção de que a gota apenas se relaciona com alimentação e com estilo de vida? O que é que podemos fazer aqui para mudar esta percepção? Bom, nós já vimos que desde os tempos de Benjamin Franklin, portanto desde o século XVIII, que isto acontece. Ou seja, nós não podemos deixar de falar da alimentação e do estilo de vida, porque qualquer que seja a causa da gota, isso será sempre um aporte suplementar e, portanto, são sempre medidas que são importantes. Portanto, nós não podemos deixar de falar, porque está incluído em qualquer situação de gota esse tratamento. Agora, é preciso alertar que há várias causas, há muitas doenças que podem causar a gota sem haver qualquer aporte suplementar, portanto, ou seja, é o próprio organismo ou que não consegue eliminar o ácido úrico, ou que tem doenças em que o ácido úrico é produzido em excesso. Por exemplo, nos Estados Unidos, atualmente há muitos artistas, atores até de Hollywood, até mesmo crianças com gota que dão a cara e que acabam por projetar esta visão de facto, e que tem ajudado a nível internacional a ir aqui contra o estigma, porque a doença não está a reduzir, está a aumentar a prevalência. E, portanto, nós aqui vamos sempre, em Portugal, um bocadinho mais atrás, mas eu penso que este tipo de medidas já é o princípio. Mas é verdade que é uma doença que continua a ser estigmatizada e continua a ser muito pouco acarinhada. E há doentes muitas vezes que nos dizem que vêm com gotas de que, em termos de medicina geral e familiar, não tiveram o apoio suficiente, pronto, por toda o pouco tempo de consulta e dificuldade de marcação, mas parte de nós todos, e temos que também, em termos da liga, em termos de grupos de doentes, neste tipo de sites que permitem o convívio e o contacto entre todos, tentámos pensar out of the box e novas estratégias, mas a nível internacional essa mensagem já está a passar. O que é que acha que poderíamos fazer para que, de facto, nos cuidados de saúde primários
possa ser mudado? Referiu os tempos de consulta, as dificuldades de marcação. Será que não haverá outros fatores que estejam de facto a contribuir para que a doença passe a crónica? Ou seja, quando os doentes aparecem na sua consulta já estão em estado muito avançado. O que é que se poderia mudar na base, nos cuidados primários, na sua opinião? Eu penso que este momento de pandemia é um momento em que é muito difícil encontrar aqui abordagens diferentes. Portanto, há uma grande sobrecarga sobre os cuidados de saúde primários. Mas a verdade é que os médicos de família mais jovens, a maior parte deles, a grande maioria, eu penso que será, não sei o valor, mas pelo menos superior a 80%, faz estágios de reumatologia e tem muito mais contacto com este tipo de consultas e com esta doença. Pronto, e tudo quanto seja de formação, é uma estratégia que vá de encontro à formação é importante, e ao alertar. Mas é verdade que às vezes nós temos também doentes jovens e que nos chegam numa fase de gota de face que para nós sentimos sempre incomodados, porque achamos sempre que podíamos ter agido mais cedo e evitar algumas sequelas. Mas nós chegamos a receber doentes de 70, de 80 anos. Por exemplo, eu tenho ontem na consulta um doente com 92 anos e que a gota por vezes até surge nessa fase, às vezes após transplantes renais ou pós-diálise, portanto doentes já com muitas comorbilidades e em que conseguimos ficam com algumas sequelas, mas fazer uma grande diferença. Por exemplo, na redução dos estofos, quer o allopurinol, até o febuxostat, notamos de uma forma até mais rápida, o doente nos dizer, doutora, porque às vezes estes estofos até infetam e abrem e sai como se fosse uma pasta de dentes, portanto, infetam. Doutora, começam por dizer, nunca mais infectou, nunca mais abriram. Depois, a doutora já está a reduzir. E para nós, o facto de conseguirem, por exemplo, abotoar os casacos quando são os estofos na mão e conseguirem comer com colher, por exemplo, já é importante para o doente. Ou seja, há sempre o que fazer, mesmo naqueles casos mais graves e mesmo nos doentes que nos chegam aos 80, aos 70, aos 90, nós podemos sempre fazer alguma coisa. Contribui sempre para a melhoria da qualidade de vida, como esses exemplos que exemplificou. Tenho aqui mais uma questão para a doutora Susana. Se acha que há algum aspecto neste novo website, o outro não nos para, algum aspecto de informação que deva ser reforçado? Portanto, em termos da informação que passa ao doente, eu penso para já o site está completo e está genérico. Portanto, é um ponto de partida e portanto, agora, também com as próprias dúvidas que os doentes vão tendo e que vão sendo colocadas, também é possível dirigir mais realmente para quais são as dúvidas. E, portanto, por exemplo, aqui o que também tinham sugerido de ficar a apresentação, por exemplo, disponível. Por exemplo, também há os links, por exemplo, para folhetos e para informação da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, por exemplo. Portanto, a informação, eu penso que vai lá estar. Mas o facto de ter, por exemplo, as receitas práticas, ou seja, não ser assim, e que me parece que é a visão, a doutora Vanessa depois já me disse, mas pelo que eu vi aqui da apresentação, parece-me que é a visão que estão a querer para este site, não ser, pronto, ou seja, a teoria é acessível de qualquer forma, e aqui é de uma forma quase lúdica, interativa, a descobrir aqui coisas mais práticas, ou seja, nós já sabemos o que é que pode potenciar a crise. Então temos sugestões de dietas em que os alimentos que nós devemos usar são utilizados para termos ideias. Portanto, eu acho que aqui, mais do que a informação em si, é este tal combate à estigmatização da doença, que é importante, e o cariz prático
de conseguir esclarecer as dúvidas que depois os doentes vão apresentar, mais do que depois a informação em si. A dinâmica que irá ser criada entre os visitantes do site. Doutora Vanessa Silva, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Não, acho que é isso mesmo. A ideia é justamente mais do que ser um repositório de informação do que é a gota, quais são os fatores de risco, os sintomas, é efetivamente ajudar a implementar esta questão de ser uma dieta saudável, adequada, não é? Porque isso é difícil encontrar. Dar sugestões, seja de exercício físico, seja de cuidados, que é uma das áreas que está pensada, cuidados específicos para os idosos que sofrem de gota, para que os cuidadores possam ajudar. Portanto, é efetivamente ser uma ferramenta do dia-a-dia e para o dia-a-dia destes doentes e cuidadores. Portanto, Muito ser bem. algo que os possa mesmo ajudar. Ajudar e a desmistificar tudo aqui à volta. Muito Sim, obrigada. exatamente. Muito Nada, obrigada a ambas eu. as oradoras pelas fantásticas apresentações, Obrigada. pelo tempo precioso de passarem este tempo connosco. Muito obrigada a quem nos seguiu até agora e até uma próxima. E vamos lá dinamizar o site A Gota Não Nos Para, se faz favor. Uma boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. Adeus.